a todos, bem-vindos a mais um episódio da Premier Pub, hoje com o Tomás. Olá, e com o Pedro Azevedo. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma semana. Antes de falarmos de mais uma jornada de Premier League, todas as semanas temos muitos assuntos. Recordar só a vocês e também a quem nos ouve que a Stout Tour ainda está a decorrer até ao dia 13 de dezembro. Podem ir a um bar Guinness, ver um grande jogo de Premier League e imprimir coisas na vossa cerveja, ou seja, aquilo que vocês quiserem, uma bola de futebol. Eu gosto do plano. Aqui na espuma. Eu já sugeri pôr a cara do Tomás, podemos pôr a tua também, Pedro, do Haaland. As nossas caras são os pedidos principais. Exatamente. Pronto, aquilo que quiserem podem imprimir na vossa cerveja, dirijam-se a um bar da Guinness, vão ao Facebook da Guinness, estão lá os sítios por onde passa a Stout Tour, até ao dia 13 de dezembro podem ver um grande jogo de Premier League e beber a vossa Guinness. Portanto, começamos nós também com mais uma jornada de Premier League, muito a acontecer, e eu quero começar pelo Manchester City, ou neste caso por Erling Haaland, continua imparável, meus amigos. Como é que têm visto este sucesso de Haaland? E gostava também de vos perguntar um bocadinho aquilo que foi perguntado também a Pep Guardiola, se são duas variáveis que andam de lado a lado, o sucesso do City e o sucesso de Erling Haaland. Começo por ti, Tomás. Achas que... Claramente, até porque este é o City que pede mais a Haaland e até diria que a equipa está muito orientada para esse sucesso de Haaland, desde logo pela mudança de características. É um City que já não depende da iniciativa, é uma equipa que baixa frequentemente também para convidar o adversário a atacar e expor-se nas costas, e aí Haaland tem campo aberto para aquelas típicas arrancadas. Não é uma equipa de ataques muito longos, ou pelo menos tão longos como já foi noutras alturas. Por exemplo, os golos desta partida frente ao Bournemouth, atrair por dentro para depois imediatamente meter a bola nas costas, e aproveitando até as características de equipas como o Bournemouth, o Brighton, o Aston Villa, enfim, há muitas equipas pressionantes, o Newcastle também, que vão na pressão alta, e obviamente o espaço abre-se nas costas, e aí o City tem de ser aproveitado, e Haaland é uma peça-chave. Depois, há aqui uma melhoria individual, não de modelo, diria, que passa pelo jogo de costas para a baliza. Haaland está fantástico nesse aspecto, a lutar como referência, com jogadas ao primeiro toque ou em dois toques para deixar o médio de frente. E neste jogo tivemos a aproximação de Cherki, que é um jogador fantástico no último passe, com os dois pés, mete facilmente a bola em profundidade, e aproveitou esta parceria com o norueguês, que eu acho que é para cimentar na ideia de Guardiola. Já agora, bom jogo também de Nico, a meter muitos passos nas costas dos médios do Bournemouth, e a partir daí a desbloquear o jogo para o City. Mas de facto é uma equipa que depende muito dos golos de Haaland. Aliás, ontem vi uma imagem muito curiosa sobre os golos, a divisão de golos do City. Sim. E o segundo melhor marcador é Steve do Burnley, com 2 autogolos a seguir a Haaland. Portanto, isto diz tudo sobre a forma como a equipa está construída para o tal sucesso do norueguês. São 13 golos em 10 jogos, Pedro. Já tinhas saudades do robô? É inacreditável. E ele resolve jogadas que parecem fáceis, mas que se fosse outro executante que não Erling Haaland não davam em golo. Aliás, nem sequer dariam em finalização, creio eu. Lembro-me, assim, à cabeça do golo do Haaland em Brentford, que dá a vitória 1-0 ao City. Aquele golo é criado por Haaland. O passe não é bom, o Haaland ganha 2 duelos físicos, consegue encarar o guarda-redes, consegue ficar de frente para a baliza. Os golos do Haaland contra o Bournemouth, lá está, decisivo, porque pelo que o Tomás dizia, este é um City que já não se importa de não ter o controle do jogo totalmente com bola. O City teve menos bola que o Bournemouth, inclusive, se formos já às percentagens, creio que é 48-52, mas seguramente teve menos bola que o Bournemouth, e tentou atrair para depois lançar. Aproveitou Nico Gonzalez e o Cherki precisamente para isso, e o Haaland de facto nesse espaço é imbatível, até porque o Bournemouth gosta de defender alto, estava sempre ou na linha de meio campo ou ligeiramente mais à frente, e isso então para Haaland é uma mina. Naturalmente que este modo robô do Haaland, eu até acho que é um Haaland 2.0, porque o Haaland de facto tem aprendido muito no Manchester City. Eu vejo o Haaland um jogador mais completo, para além dos golos, os apoios frontais que o Tomás falava há pouco. Os duelos aéreos que ele ganha muitos hoje em dia, quando o Donnarumma bate na frente, por exemplo, ou Ruben Dias. E o Haaland não era um jogador tanto desse tipo de jogo. Também já consegue combinar em espaço curto, nesse apoio frontal, portanto receber e tocar curto para depois ir na desmarcação. É de facto um Haaland que faz isso tudo, e que depois à frente do guarda-redes, à exceção daquela picadinha que ele tentou fazer por cima do Petrovic, no final da primeira parte, que aguentou muito bem ali, o Petrovic aguentou a sua posição e conseguiu perceber para onde é que a bola ia. Teve muito bem Petrovic de resto. Muito bem de resto, exatamente, no resto do jogo. O Haaland, essas jogadas que ele fica no 1-0 com o guarda-redes, eu tenho dúvidas que outras pontas de lança conseguiriam
estar nessa situação para marcar o golo. E o Haaland consegue. Aquela bola que o Cherki mete de cabeça para o Haaland, aquele domínio que ele dá de cabeça para a frente, aquela recepção orientada de cabeça, aquilo não é qualquer um que o faz. Está muito longe da baliza ainda. E muito longe da baliza ainda. E depois toda a condução de bola dele é de forma a enquadrar-se para depois estar com o pé esquerdo à frente de Petrovic. Portanto, é o que eu digo. Os lances parecem fáceis, mas na minha opinião é mesmo o Haaland que os torna fáceis, com a capacidade física, com a capacidade de desmarcação e depois, naturalmente, com a finalização exímia que ele tem normalmente, em 90% dos casos. E este tipo de jogo será suficiente, não só de Haaland, mas do Manchester City, para bater este Arsenal, que aquilo que temos visto na Premier League neste momento é um Arsenal lançado, a jogar melhor ou pior, digam-me vocês, mas é o líder indiscutível. O City tem capacidade de chegar lá, na tua opinião? Neste momento não colocaria o City como um candidato óbvio ao título. Obviamente não Mas sem temos ser o Arsenal, quem é que achas que é? Acho que é só o Arsenal. Nesta altura acho que é só o Arsenal. Está disparado. Parece-me até que o principal rival do Arsenal, colocando as coisas dessa forma, pode ser a própria equipa de Arteta, porque tem uma consciência pontual e umas características tão vincadas, nomeadamente na organização defensiva, no aproveitamento da bola parada. Mais um golo na sequência de pontapé de canto já agora. Por isso, parece-me que estas equipas, o Liverpool, o City, principalmente estas duas, são mais falíveis nesta altura. O Arsenal está com o rótulo quase de equipa infalível, que até pode nem jogar muito bem, por vezes, e não tem feito jogos absolutamente estrondosos, mas é tão consistente e domina tão bem as duas áreas que acaba por conseguir chegar à vitória, e neste momento tem um ritmo pontual que pode ser muito difícil de alcançar. O City está a redimensionar-se enquanto equipa, obviamente tem Haaland no modo estratosférico e isso dá muitos golos e por consequência também muitos pontos, mas é uma equipa que ao abdicar do controlo com a bola também se expõe mais vezes a que os adversários possam surpreender e até entra aqui num registro quase de perigo porque tende a gerir a vantagem, baixando linhas e entregando-se a um jogo em que os adversários também têm soluções criativas. Isso já trouxe alguns dissabores à equipa, portanto parece-me que é um Guardiola mais uma vez a tentar renovar-se. Não sei se este City é para ser campeão no imediato, até porque há muitos jogadores. Quão difícil achas que foi para o Guardiola de repente despir-se de ser Guardiola e de assumir o jogo e de repente, ok, o nosso jogo vai ter que ser este, pronto, meto a bola. Deve ter sido difícil, mas acho que já passou à frente. Isto é, a época passada, por exemplo, quando a equipa não era bem uma coisa nem outra, queria ser uma equipa dominadora, mas já não tinha os intérpretes para isso e sofria muito. Agora parece-me que está a tentar competir de outra forma. Bloco mais compacto, claro, com momentos de pressão, mas sobretudo também jogando com o risco que os adversários metem no jogo, não sendo apenas um domínio constante do City. Momentos de transição, aliás, creio que já houve até uma frase de Guardiola a dizer que são cada vez mais uma equipa de transição, ou seja, de aproveitar esses momentos para ferir o adversário. Claro que não será tão dominador, tão capaz de ter a mesma capacidade de imposição, passa a redundância, sim, contra todos os adversários, mas pelo menos contra estas equipas, Bournemouth, Newcastle, enfim, este tipo de equipas, Brighton também, talvez sejam os jogos em que o City vai chegar-se à frente e aproveitar as tais melhores características do Haaland. É um City que parece-me que aprendeu com a época passada precisamente nesse aspecto, porque era uma equipa às tantas muito amorfa, que não conseguia criar perigo aos adversários. O City, quantos jogos nos lembramos da época passada, em que aquele City, particularmente sem Rodri também, mas era um City muito pouco efetivo, que chegava ao último terço e não criava oportunidades. Sim. A bola não chegava à baliza adversária, muitos jogos, muitos 0-0, muitos empates curtos que o City teve na época passada, ou derrotas ali curtinhas em que não conseguiu virar, precisamente porque a equipa entrava neste binómio entre querer fazer, mas não ter como fazer. E esta época parece-me que é uma equipa um bocadinho mais repartida nas funções que tem para o jogo em questão, ou seja, e adapta-se aos jogadores também, não é? Adequa-se mais aos jogadores e também ao adversário. E portanto, sabe que o Bournemouth é uma equipa que também gosta de ter bola e gosta de ir para cima, então por que não atrair o Bournemouth e jogar nas costas? Exatamente. Tendo jogadores rápidos como o Doku, lançadores bons como o Cherki, um jogador que joga mais atrás como o Nico Gonzalez, que tem essa qualidade de passe, um lateral forte fisicamente, e eu queria falar nele por acaso como o Nico O'Reilly, está bem, que está muito bem, de facto. Ele não tem tanta qualidade técnica em espaço curto como o Henry, parece-me, claro, apesar de ter pezinhos. É mais equilibrado. Mas é mais equilibrado e fisicamente impõe-se mais. Portanto, parece-me que há aqui, de facto, há uma diferenciação maior, se calhar que dá uma variabilidade maior ao jogo do City e que pode ser mais complicado para os adversários. E chega para competir com o Arsenal? És da opinião também do Tomás, que é uma corrida a um? É assim, ao dia de hoje, do que temos visto, não há solidez como a do Arsenal, de facto. É uma equipa super sólida. 3 golos em tanta jornada da Premier League, isto é, eu não me lembro, não me recordo. E até pode, quem sabe,
É mais para a frente, mas o tal recorde do Chelsea de Mourinho É pode isso que eu estar em ia causa. dizer, é que Pode estar em faz-me causa. lembrar o Chelsea de Mourinho esta equipa, na solidez que apresenta e também na qualidade na bola parada. Sim. Até mais, este Arsenal. É que muitas Ainda vezes mais à falamos de alguma ausência criativa por vezes, mas a bola parada mete sempre a equipa em vantagem. Precisamente, e em jogos em que o Tomás há bocado tu referias isso há bocado e bem na minha opinião, que é em jogos em que o Arsenal não consegue ser uma equipa tão criativa, encontrar tantas soluções em organização ou até em transição, não há problema, porque tem sempre a bola parada. É impressionante como o Arsenal É quase que cria é o momento que sempre tu perigo. controlas, não é? O jogo corrido podes não conseguir controlar. Mas tem Aquele aquele momento é momento. teu. Sim. Exatamente. E depois, até se olharmos para o calendário, já jogou em Old Trafford, já jogou em Anfield, já Sim, jogou é muito fora importante. com o Newcastle. Já recebeu o City. Por exemplo, ou seja, o calendário não foi fácil. E esta consciência pontual leva de facto a crer que o Arsenal é o principal candidato. Vamos ver até se mentalmente mais para a frente a equipa não treme pela possibilidade de chegar ao título, pela possibilidade de, Foi o que aconteceu noutros anos, não é? estando tão à frente Certo. e aparentemente sozinha na classificação, não vai ter um Se receio autoimposto. Se Exatamente. boicotar. Deixa-me só dizer, para responder diretamente, eu, apesar de tudo, eu tenho sempre muitas reservas até ao Boxing Day em conseguir aferir. Eu sei que é difícil. Mas, mas é isso. Ao dia de hoje, uma resposta curta, sim, parece-me que o Arsenal está claramente à frente dos outros. Está passos acima, tem solidez que mais nenhum tem. Os outros dois que me parece que a conseguir chegar lá possam no fazer será Liverpool e City, mas ao dia de hoje não estão com essa solidez. Não vejo num futuro próximo, até à próxima pausa das seleções ou até dezembro, não vejo isso acontecer já. Sim, isto é Premier League. O que nós dizemos hoje, daqui a 2 semanas, não tem Pode- validade. É muito longo, é muito longo. Há 2 semanas, Não, se calhar repara. estávamos a falar de outro Chelsea ou de outro como a Tottenham. Liga tem, não digo todos, mas praticamente todos os jogos são difíceis de alguma forma para as equipas, de repente um Liverpool tem 5 jogos sem vencer. Pode Precisamente. acontecer a outra equipa, obviamente. Agora, é menos provável nesta altura que aconteça ao Arsenal, pelas razões que fomos destacando. Dar nota aqui, o Arsenal até à pausa das seleções, que a próxima de novembro, tem 2 jogos, na minha opinião, muito complicados pelo perfil físico dos adversários. A deslocação ao Sunderland e a recepção ao Tottenham, que é um derby, portanto tem toda essa envolvência, mas a deslocação ao Sunderland vai São ser equipas muito muito complicada. físicas, dizes tu? Particularmente o Sunderland. Ok. E muito forte na bola parada O também. Sunderland é uma espécie de Nottingham Forest esta É. temporada. Acho Ok. que é a comparação mais Bom mercado, clara. subiu. Exatamente. E podem anular o Arsenal naquilo que neste momento, se calhar, Em que é mais forte o mais Arsenal. forte Eu as acho que bolas sim. paradas. Sim. Ok, Creio que então sim. são jogos interessantes para vermos. Outro dos marcos que tivemos esta jornada, um ano de Ruben Amorim, ou pelo menos o dia em que foi oficializado no Manchester City, no Manchester United, aliás. Também se falou. Também se Também falou, se falou, falou- Também foi falado falou-se na altura. muito, Então, aliás. depois da vitória que teve na Champions. Falou-se muito. Um ano depois, parece que já foi há imenso tempo, mas só passou um ano desde que Ruben Amorim chegou à Inglaterra. Continua sem perder, isso são boas notícias, mas a verdade é que o empate com o Forest termina aqui aquela senda vitoriosa. Obviamente podemos falar sobre este jogo, mas pedi-vos também aqui quase um balanço deste ano de Ruben Amorim na Premier League. Parece-me que a crença inicial de Ruben Amorim rapidamente se evaporou. Isto é, pareceu-me que, obviamente tendo conhecimento da dificuldade que encontrar, não só pela dificuldade da Liga, nem estou a falar disso, mas da resistência do plantel a uma ideia diferente, pelos jogadores que estavam há muito tempo no clube, sem o rendimento necessário. Acho que Ruben Amorim foi mais confiante do que depois a realidade acabou por demonstrar. Ou seja, o trabalho foi muito difícil e até diria que Ruben Amorim teve alguns momentos de quebra e de pouca capacidade de acreditar num futuro melhor. Agora, acho que a equipa já não está aí e essa é a melhor notícia. Isto é, o trabalho de reestruturação, quer na ideia, quer no plantel, está a dar algum resultado nesta altura. Ainda não sabemos, ou pelo menos não saberia definir o patamar que o United pode almejar nesta temporada. Idealmente, obviamente, que Ruben Amorim quer os lugares europeus, a Champions, de preferência. Não sei ainda se já está em condições de olhar para isso, mas de qualquer forma já conhece a equipa. E conhecer a equipa é o primeiro caminho para poder ter resultados. E vamos falando aqui nos últimos episódios, por exemplo, jogar o Maguire ou jogar o Euro, consoante o que vai encontrar, jogar o Sesco ou jogar com um ataque mais móvel em que o Mason Mount entra ali na meia esquerda. Isto é conhecimento de plantel. Os próprios jogadores também já vão assimilando melhor as funções. Por exemplo, o Casemiro e Bruno Fernandes. Acho que estão a atravessar a melhor fase enquanto dupla. Há aqui uma série de coisas. O Diallo e o Mbomou também. Que nem sempre jogaram em simultâneo, ou pelo menos o Diallo nem sempre foi aposta como ala direito. Agora parece-me claro que o Ruben Amorim quer ir por aí.
Há problemas, obviamente, desde logo a questão dos cruzamentos, que acabou por trair a equipa naquele início de segunda parte frente ao Nottingham Forest, mas de qualquer forma, neste estado de confiança e com outra resistência mental, a equipa também já consegue não se ir abaixo. Aliás, há uma expressão muito curiosa que o Ruben Amorim usou depois do jogo. Se calhar o ano passado perdíamos este jogo, não tínhamos a força para ir buscar um empate, pelo menos. Portanto, estando a perder e ir buscar um empate, não me parece de todo negativo, até porque a equipa leva 4 jogos neste momento positivos. Claro que não é uma vitória, mas não deixa de ser um resultado minimamente positivo. Sim, e vem muito nesta ideia que o Ruben Amorim tentou sempre criar, que é preciso fazer as coisas muitas vezes e se calhar fazê-las mal muitas vezes para que elas saiam bem. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Tomás estava a dizer, pode não estar perfeito, mas há conhecimento, há uma ideia, é isto que a equipa tem que fazer. Achas que foi isto que Ruben Amorim procurou durante um ano? Sem dúvida. O tal comprar a ideia, muitas vezes é usado, parece-nos claramente... Não vou mudar o sistema, porque temos que errar muitas vezes. Ele manteve e ele foi mudando dinâmicas dentro do sistema dele para se adequar também um bocadinho ao conforto dos jogadores. Portanto, eu a certa altura da época passada dizia-se que o Ruben estava muito, muito rígido e que colocava os jogadores desconfortáveis. Parece-me que houve ali um meio termo entre aquilo que o Ruben queria e aquilo que os jogadores podiam e não podiam dar. E ele tentou chegar lá não mudando o sistema. Este ano, com os reforços que ele queria, e Mateus Cunha é fundamental para ou acelerar ou para pausar o jogo como o Ruben quer, para ter um jogador entre linhas, porque o Bruno Fernandes é um jogador só de aceleração praticamente. O jogador que recebe, vira-se para a frente, passe longo, remate, progressão com bola. Mateus Cunha é um jogador mais equilibrado nesse muitas aspecto. vezes a pedir ali na zona do meio campo, ou seja, praticamente como um médio extra. E não como a posição em que no papel... mais colado aos avançados. Precisamente. E o Mateus Cunha é esse jogador multifunções. Ou seja, com este mercado parece-me que há aqui uma adequação maior às necessidades do Ruben Amorim para o seu sistema tático, mas também para o seu modelo de jogo. E o United não é por acaso que é uma equipa mais equilibrada, porque Ruben Amorim, às páginas tantas, toda a gente da Inglaterra punha em causa este statement de Amorim quando ele dizia que não mudava, que não queria mudar, que queria que a equipa crescesse dentro desse sistema. O que é facto é que parece-me que ele fez bem e que havia uma confiança, pelo menos interna, de que o caminho era este. E para o United, que não ganha há muitos anos e que nem sequer tem competido nos últimos anos, mais vale se calhar ser fiel à sua ideia, e eu admito aqui que eu próprio cheguei a estar em dúvida em relação a isso, mas mais vale isto e agora vermos uma equipa que, como tu dizias há pouco, Tomás, se calhar nós há uns meses, um par de meses, ou até no final da época passada, não víamos o United a ir conseguir pelo menos este empate em Nottingham. E nenhuma equipa compra a ideia sem vitórias. Sem vitórias. Sim. E portanto já conseguiu. Há aqui uma dependência, por mais que se queira fugir a isto, mas se um treinador vende uma ideia e não há resultados que a sustentem, é impensável. É muito mais fácil estarmos a ter esta conversa hoje do que há 4 jornadas. Após estas 4, 5 semanas que ocorreram agora, sem dúvida. E portanto a equipa ganhou e ao ganhar comprou a ideia, ganhou confiança individualmente, mas coletivamente também. Quem é que há uns meses diria também que Casemiro e Bruno Fernandes funcionaria este meio campo? Era um meio campo para acabar. Em Inglaterra falava-se muito disso. E portanto, o que é hoje no futebol não é amanhã. Acho até que o próprio Ruben Amorim acharia isso. Ele também achava não era isso, só de fora. Aliás, pelo ataque ao mercado que ele queria fazer para o meio campo. E portanto, estas dúvidas todas, com as vitórias, mas com a maturação dessa habituação ao sistema, dessa criação do hábito, como tu dizias, de mesmo que corra mal, manter o tal bater pedra para depois conseguir chegar a bom porto, e efetivamente o United está nesse caminho. Eu vejo a Champions como possível classificação para almejar. Até pelas oscilações dos restos do resto dos adversários. Equipas, e que têm essas equipas têm Champions a meio da semana. Sim. O United não tem, e a maioria dessas equipas vão passar às próximas fases. Até Tottenham e Newcastle, que são aquelas equipas, digamos, de luta pelo 4º, 5º lugar, estão a jogar Champions, têm muitas oscilações dentro da Premier League. Estão intermitentes na Premier, portanto, tudo isto pode jogar a favor do United. Este comprar a ideia, este trabalhar sobre vitórias, ou no caso de Nottingham, resultados positivos. Eu considero que o empate em Nottingham é um resultado positivo nesta maturação do Man United, de Amorim, e portanto, tudo isto com a imprevisibilidade das equipas que estão a lutar pelos lugares de Champions, que também têm competição europeia, parece-me que estão aqui alguns ingredientes reunidos para que acreditemos neste United, apesar deste empate e do adepto não poder cortar o cabelo agora, que isto agora é tema naturalmente. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. O United não perde, mas para ele voltou tudo ao zero. É que ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Tem que começar a pôr um elástico ou qualquer coisa, ele já não vê bem. Mas nós até já tínhamos falado sobre isso nos programas de estúdio, é que
obviamente para o United é uma realidade longínqua, mas 5 jogos consecutivos a ganhar muito ambicioso. na Premier Foi League muito para ambicioso. qualquer equipa qualquer é equipa. difícil. Foi muito ambicioso. É ambicioso. Só para aquele grande City do Guardiola que Sim, limpou tudo, ou para o grande Liverpool do Sim. Klopp. Demasiado Aquelas ambicioso. equipas chegaram aos 100 pontos. Eu quase me atrevo a dizer que não vai acontecer esta época. A nenhuma equipa, se calhar, ou A nenhuma- talvez pois. a única que vemos é se calhar o Arsenal. Pode ser o É Como Arsenal. falávamos há pouco. Ele já leva 390, acho que são 390 dias sem cortar o cabelo. Não é mais? Eu vi um vídeo qualquer agora quando foi Talvez, ou seja, desde que começou a brincadeira, não é? Talvez seja. Deve Yeah, ser dia 390 Bem, ou 392. É mais de um ano, Surreal. não é? Tipo, isto é. Pronto. Eu não conseguia. Portanto, é não prometer. Exato. Outro dos temas desta jornada, despedimento de Vítor Pereira. Era quase inevitável. O Wolves tem apenas 2 pontos conquistados este ano na Premier League. Era inevitável, Tomás. Se calhar até tardou um bocadinho, se calhar um bocadinho por aquilo que aconteceu na época anterior. Vítor Pereira se calhar aguentou-se mais tempo do que... Nestes casos fica um sabor amargo, porque de facto havia ali, e não estivemos lá, mas percebemos desde Portugal que havia uma relação de proximidade muito grande entre a Vítor Pereira e os adeptos do Wolverhampton. Agora, também sabemos todos que isto no futebol tem vida muito curta, e presumo que daqui a uns meses o Vítor Pereira, se for a um pub novamente, vai ser bem recebido. Mas agora, obviamente, com a equipa metida neste colapso autêntico, é muito difícil. E digamos que o Vítor Pereira é um dos culpados, mas não será o único, aliás. Ia-te perguntar isso, é porque o treinador é sempre o primeiro a cair, não é? Mas olhando Sim. para a equipa do Wolverhampton... É um plantel que invariavelmente estará no top 3, top 5 de piores equipas, independentemente do treinador, e não deixa de ser quase um ensinamento para a própria direção vermos que o Vítor Pereira pega na equipa ano passado, mais ou menos nessas circunstâncias. Portanto, no fundo aconteceu exatamente o mesmo. Isto não pode ser apenas responsabilidade do treinador. Perdeu jogadores muito importantes, desde logo o Aino Rio e o Mateus Cunha, que formavam um lado esquerdo de nível médio-alto na Premier League. Não era apenas de nível Wolverhampton, mas pelo contrário era um nível médio-alto na Premier League. O Mateus Cunha foi para o United e o Aino Rio para o City. Perdeu outros jogadores importantes, o Nelson Semedo, por exemplo. E os reforços que entraram, por uma ou por outra razão, não deram a mesma condição para vencer jogos. É uma equipa muito frágil nas duas áreas. Teve alguma infelicidade também em momentos-chave das partidas, com golos sofridos que acabaram por penalizar. Não estava a vencer os jogos de confronto direto. E há, se calhar, uma imagem que fica desta temporada e da saída de Vítor Pereira, que é Guardiola, no final da primeira jornada, o Wolverhampton City, a perguntar, então não vais ter reforços, algo deste género? E acho que é uma pergunta que vai ficar. Vai ficar, certamente. Numa época em que são repetidos os erros, lá está. É que não foi nada aprendido a época passada. E podem estar prestes a repetir, não sei se é um erro ou não, mas a cair em velhos hábitos, não é? O grande nome para se fala, É que o se fala Gary- para o Gary Gary O'Neill. O'Neill, para o Wolverhampton. Seja Gary O'Neill, seja outro treinador, parece-me, posso estar muito enganado, mas acho que o Wolverhampton nesta época está mesmo condenado. Não auguro nada de bom, o plantel é um dos mais fracos da Primeira League, sem dúvida, porque este ano aconteceu algo de estranho para aquilo que eram as últimas temporadas. É que as equipas que subiram investiram muito e bem. Isto são equipas fortes. Estão a ganhar jogos? Estão a ganhar jogos, estão a ser competitivas, estão a ganhar jogos entre si. Já ganharam o Wolverhampton. E é fundamental aproveitar o fator casa. O Leeds, por exemplo, em Elland Road tem Muito conseguido forte, pontos. é verdade. O Burnley em Turf Moor tem conseguido pontos. O Sunderland tem feito... O Sunderland nem vão Não, ter o porque é a tal Sunderland equipa que se calhar até vai à Europa. Mas Neste temos momento- estes dois. É verdade, e o Wolverhampton não. O Wolverhampton nem no Molineux consegue pontuar, consegue ser melhor que os adversários, consegue ser competitivo. Eu não vejo este Wolverhampton a ser uma equipa competitiva neste momento, e portanto o treinador que vier pode dar um abanão de 2-3 semanas, mas duvido muito que seja um ataque feroz ao mercado em janeiro, que o Wolverhampton consiga manter, a haver um momento positivo de dificuldade psicológica, e consiga manter isso para o resto da época. É sem dúvida uma das equipas mais fracas, eu acho que está condenada à descida, a não ser que haja um investimento bem cirúrgico para 2-3 reforços de qualidade de nível médio-alto de Premier League, para então conseguir essa manutenção. Caso contrário vai ser muito complicado. O Vítor Pereira é a tal questão, ele, não sei se foi ele que abordou, mas há zunzuns sobre isso, de que ele próprio achou que se calhar devia ter saído no final da Sim, época. saiu essa notícia. Saiu pouco isso, o que fez não o foi? Lopetegui há 2 épocas, se não me engano. Sim. O Lopetegui sai a 5 dias e entra o Gary O'Neill. Precisamente. Portanto, lá está, é um ciclo que o Wolverhampton vai repetindo. Vai repetindo isto. O Vítor Pereira tinha este sentimento já agridoce de
se calhar pensar, bem, o mercado foi isto, Mas o eu treinador, não vou conseguir. o treinador acredita sempre um bocadinho mais em si Consegue. do que todas as contrariedades. Vai Há dar. pouco falávamos do Ruben Amorim, é um bocadinho a mesma coisa. Ele acreditou. Noutro Pois. registro, mas Não, é a e mesma ele coisa. até nas entrevistas que nos deu sempre falou muito nesta. Nós Sim. tentávamos puxar um bocadinho pelo aspecto tático, perceber o que mudanças ele tinha Há feito. sempre um eu consigo. E ele disse: é tudo mental. Eu Sim. cheguei. O único ponto em que ele teve um debacle foi aquela eliminação em Grimsby. Sim, Foi completamente. Sim. o ponto em que nós o vimos Completamente. mais em baixo e ele próprio E a o desacreditar-se. Vítor Pereira também já, em termos de postura no banco, já estava resignado, Desgastadíssimo. não tinha a mesma Sim. alma e é normal. Sem dúvida. Antes de irmos ao gol da jornada, muito rapidamente, assim em 2 minutinhos, Derby de Londres. Tivemos aí um grande Tottenham-Chelsea. Surpreendeu-vos o resultado? Foi quentinho, não é? Como- Foi muita picardia e o jogo ficou marcado mais por isso do que propriamente pelo resto. não é? mais agressividade do que qualidade. Não foi um bom jogo em termos de espetáculo. Desiludiu muito o Tottenham. Aliás, já saíram algumas imagens no fim do jogo de algum desentendimento entre jogadores e Thomas Frank. Veremos a profundidade disto e que consequências pode ter na época dos Spurs, mas de facto os jogos em casa estão a ser muito pobres para a equipa de Thomas Frank, o que, lá está, não é desejável para uma equipa que tem ambições de andar ali no top 5 da Premier League, não está a aproveitar esse fator casa. Mais do que isso, não criou nada praticamente ao longo do jogo. E o Chelsea, sendo obviamente uma equipa forte, não é uma equipa intratável que não permite oportunidades aos adversários. Os melhores momentos foram todos dos Blues, nomeadamente a partir da presença de Caicedo, que tem uma autêntica vontade demolidora no lance do gol. 2 roubos de bola consecutivos, é verdade, com erros dos Spurs, mas aquele gol não se entende sem Moisés Caicedo. Regressa também aos golos de João Pedro, e é isto que há a assinalar. Não é um jogo com muita história em termos de conteúdo tático ou individual, até desiludiu um pouco nesse sentido. Eu sei que pedi para ser rápido, mas Enzo devia ter sido expulso ou não? É complicado, eu sei. É complicado, mas mais do que falar da expulsão é mesmo é um Tottenham que eu não consigo compreender, porque nos jogos fora consegue de facto impor-se e nos jogos em casa quem que tem que dominar a sério, e não era o caso contra o Chelsea, mas é que não foi competitivo. O Tottenham tem um remate à baliza o jogo inteiro. Não criou. Muitos erros e pouca depois- capacidade ofensiva. Exato, e depois é isto, é que erros individuais que ao nível de Premier League não se pode cometer, ainda para mais num derby, e depois, lá está, o final do jogo demonstrou-nos que algo se passará para além do campo, porque o ambiente não era de todo o melhor, e nunca é quando se perde, mas aquela reação para com Thomas Frank foi do Jade Spence e do Mickey Van de Ven, muito estranha, mas um Tottenham tão apático a jogar em casa. E no seu estádio. passa os treinadores e parece que os Spurs não saem Esta deste sombra, registro. ou seja, começam bem a época, há vitórias, há entusiasmo, Sim, e não é um Mas jogo há sempre qualquer, uma é um altura- jogo em casa, receber um dos maiores rivais. e um rival que, pegando as suas palavras e bem, é um rival que o Chelsea não é uma equipa sólida. Longe disso. Sim. É uma Os equipa a quem é resultados fácil. demonstram isso. É uma equipa a quem é fácil criar perigo. É uma Sim. equipa a quem é fácil ferir. E portanto o Chelsea neste jogo jogou completamente confortável, de cadeirinha. Bastou ser mais agressivo. Não Sim, precisou de fazer muito mais. completamente. Vamos então ao gol da jornada? Siga. Vamos lá. Vamos ao gol da jornada by Guinness 0. Gol da jornada by Guinness 0. Há quem diga que isto hoje será uma luta em glória, mas vamos ver, vamos ver. Primeiro golo, vamos já começar por esse, pelo grande favorito, Diallo. Tal. Que grande golaço. É difícil não ser fã destes pontapés de Exato. ressaca nos cantos. Não é? Aliás, o Zubimendi já ganhou aqui um prémio exatamente desta forma. Se calhar até melhor gol, mas este também é bonito. É uma bela discussão. Isto é daqueles lances que todos os treinadores mandam os jogadores fazer, que é a bola cai à entrada da área, na segunda bola, remata. Pode ir para fora, Sim. aliviaste, a equipa reposiciona-se. Não dá ataque. Se for o golo, é um grande golo. E foi o caso de Diallo. A execução é fabulosa. Está muito bem posicionado. Ninguém do Nottingham Forest aqui. O Hudson Odoi reage tarde. Mas é uma grande bola. Mas Só é dava uma de coisa primeira, muito só dava de instintiva. primeira. É, Sim. só dava de primeira. Aí Ele tem que ser. recebe. Completamente. É o tal alívio, é um remate alívio. Que, ou isso vai para fora e impede a transição da equipa adversária, ou é gol e Mas fantástico. por cima o É um guarda-redes tem grande muita gol. gente à frente. O Matzel, se repara aqui, não consegue ver a bola a partir, só Não vê consegue. quando ela passa ali pelo Dorgu, creio. Exatamente, é um grande remate. Ele acerta em cheio com o peito do pé, é um grande gol do Diallo. Eu não querendo dar spoiler, eu diria que este é o gol. Vamos ver os outros. O próximo golo é de Lucas Paquetá, no jogo entre o West Ham e o Newcastle. Primeira vitória de Nuno Espírito Santo, com a equipa do West Ham. Finalmente. E o Paquetá jogou bem. Tem marcado belos golos o Paquetá. De facto é um jogador acima da média no West Ham. Eu acho que na verdade ele não sabe fazer golos feios. Sim, é um bom remate.
talvez o Nick Pope tenha sido surpreendido também. Achas que sim? Não fez tudo o possível, digamos assim. Pela trajetória da bola. A bola desce um bocadinho. O Nick Pope lança-se para defender uma bola a meia altura e a bola desce um bocadinho e passa por Sim. baixo das mãos dele. Ok. Porque até estava a controlar o poste, aparentemente. Precisamente, repara, ele aqui. Ai, Não bola é o 10. posicionamento, Ele está a é controlar- a reação e a abordagem. Isso mesmo. Porque ele estava bem posicionado, a bola ia junto ao poste, mas ele estava lá. Mas lá está, parece que a trajetória da bola Baixa um altera um bocadinho. Baixa um bocadinho. E é surpreendido. Mas este gol do Paquetá é um bom sinal desta vitória do West Ham. Finalmente o West Ham impôs em sua casa. Tinha sido um registro desastroso no London Stadium até E agora. precisa muito ganhar em casa, porque Sem os dúvida. adeptos não podem, exagerando, não podem vir a equipa a jogar em casa. Aliás, há de bandada aos 60 ou 70 minutos, No jogo contra o Brentford. frequentemente. É verdade. Isto acontece muitas vezes. Vamos ao último golo de Murphy, também neste encontro. Está em É o boa primeiro. forma, extremo direito do Newcastle. Há ali Um jogador muito vertical. uma simulaçãozinha e temos o golo a surpreender Há toda a muito gente. mérito do Murphy, mas há muita passividade do West Ham Sim. que se tem verificado nos jogos todos. Eu colocaria este em segundo lugar. Este é o É a segundo? minha. Sim, porque É a minha no, conclusão. no outro há de mérito de Nick Pope na abordagem, aqui não, aqui há total mérito de Sim. Jacob Murphy, portanto eu diria o gol de Jacob Murphy em segundo lugar, de facto um Eu jogador... coloquei só por uma questão É de... um bom trabalho. Eu gostei da simulação É um bom trabalho. de Sim, corpo trabalhou e bem e troca a puxou para defesa fora, toda. é um bom remate cruzado, sim, há mais mérito individual do Jacob Murphy nesta bola Uhum. do que do Paquetá, não lhe tirando mérito no seu gol. De um jogador que tem sido muito importante para o Newcastle, tanto na Champions como na Primeira O Liga. Newcastle Premier consegue League. ter este tipo de jogadores que aparentemente são apenas de rotação e depois dão um salto. O Callum Wilson foi o exemplo flagrante há 2 épocas. Portanto, temos unanimidade. É Diallo. É Diallo, é o grande golo da jornada. Essas bolas de primeira Sim, são puxam paixão. por nós. É exato. isso, tem o nosso coração. Pedro, Tomás, muito obrigada Obrigado, pela, Luís. pela vossa companhia. Vemo-nos para a semana em mais um episódio da Premier Pub. Fiquem connosco. DAZN.